Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o padrão de construção que fez uso de discos, conforme as figuras representadas nas etapas 1, 2 e 3 abaixo. Eu tenho a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Na etapa 200, serão utilizados N discos, seguindo esse padrão de construção, N é igual a. Eu vou aqui diminuir um pouco essa figura para liberar o espaço de resolução. Vou abrir aqui uma segunda lâmina. E aí eu tenho a questão. Bom, então o que ele está perguntando? Eu tenho um padrão de construção a partir dessas três figuras. Bom, o que eu tenho que observar? E tem mais de uma maneira de resolver essa questão. Uma coisa que eu tenho que observar é que eu parto da etapa 1 com uma figura central, um disco central, e 4 discos, um em cada, dá para dizer, em cada quadrante, ou um a cada 90 graus, coisa do tipo, formando uma espécie de cruz. No segundo, na etapa 2, eu tenho esse central, eu tenho também os discos da etapa 1, observam aqui, isso que eu marquei é a etapa 1, e aí eu acrescento um disco em cada ramo, em cada perninha, em cada parte da cruz. Na terceira etapa, se dá da mesma forma, aqui, ó, vou fazer a etapa 2, estou marcando aqui na etapa 3, eu estou marcando os discos da etapa 2. Olha só. E observa então que a partir da etapa 2, eu coloquei um disco a mais aqui, ó, um em cada ramo. Então observa que de uma etapa para outra, eu estou aumentando 4 discos sempre. Na próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um disco aqui, um outro aqui embaixo, um outro aqui e outro lá em cima. Eu estou aumentando de 4 em 4. Então é fácil de perceber que o que está acontecendo aí é uma progressão aritmética, uma PA de razão 4. A cada etapa eu aumento 4 discos. E isso fica inclusive bem claro aritmeticamente quando eu disponibilizo aqui, ó, os valores. Na primeira figura eu tenho ali 5 discos, eu tenho 5 bolinhas, né? A central e mais 4. Na segunda figura eu tenho então 9 discos, pode observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho aí 9 discos, justamente porque houve um aumento de 4. O próximo mais 4 tem que ser 13. Vamos verificar se é isso mesmo. Vou mudar aqui a cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente 13 discos. Então, se eu quisesse fazer a construção da próxima etapa, eu precisaria acrescentar mais 4 discos, né? Um em cada ramo. E aí eu teria o 17. E assim por diante. Até a etapa 200, que eu não sei. Justamente o que eu quero saber aqui, ó, é o número de discos da etapa de número 200, do centésima etapa. Então é isso que eu preciso. Muito bem. Sendo assim, um procedimento que eu acredito que seja o mais simples, mais rápido, mais direto, aplicação da expressão do termo geral de uma PA. A N é igual ao A1, primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Que para o termo 200, eu posso inclusive expressar da seguinte maneira. A posição 200 é igual ao A1 mais 199R. O número de razões é sempre 1 a menos a posição. Posição N, N menos 1 razões. Posição 200, 200 menos 1, 199R. E aí é só aplicação da fórmula. O A200 é igual ao A1. Bom, aí eu tenho 5 discos utilizados na primeira etapa, mais 199, vezes a razão, que é 4. Aí eu tenho que o A200 é igual a 5 mais 199.
9 vezes 4, se fosse 200, daria 800, 1 a menos em cada um, tira 4. 800 menos 4, 796. Ok. E aí, o A200 é igual a 801, alternativa C. Então, acho que esse é o modelo mais rápido, né? Usando aí um artifício algébrico da fórmula, ok? Eu vou acrescentar nessa resolução mais duas, nesse vídeo, mais duas resoluções. Uma resolução, ela é facilitada pelo tipo de alternativa que foi empregado. Então, não é uma resolução universal, ela vai se valer dos valores colocados nas alternativas. E uma outra resolução, uma resolução também de padrão, como essa primeira aqui, só que sem a fórmula para todos os discos ao mesmo tempo. Você vai perceber aqui como que eu vou fazer. Bom, então aqui eu vou para a segunda resolução, conforme eu te falei. E o que foi pensado nessa resolução? Bom, eu tenho uma progressão aritmética, eu tenho APA, isso eu já consegui determinar na primeira resolução, com o primeiro termo 5. Depois eu tenho aqui mais 4, 9, 13, 17. Tinha ido até aqui, né? Mais 4, 21. Mais 4, 25. Mais 4, 29. Mais 4, 33. Mais 4, 37. Aliás, 37. Mais 4, 41. Mais 4, 45. Mais 4, 49. Já vai entender porque eu estou fazendo isso. Mais 4, 53, 57, mais 4, 61. Vou fazer mais um conjunto aqui. Mais 4, 65, 69, com 4, 73, 77, mais 4, 81. Bom, o que eu percebo aqui nesse formato descritivo? Que eu tenho aqui, ó, 5, 9, 13, não, final 3, 17, final 7, final 1. 5, 9, 3, 7, 1. 5, 9, 3, 7, 1. 5, 9, 3, 7 e 1. Ok? Bom, isso foi uma resolução, inclusive, que eu vi de um ex-aluno meu, o Andrei. Ele estava comentando esse tipo de percepção, que ele percebeu, achei interessante, estou incluindo no vídeo. Então ele percebeu que havia esse padrão de repetição no final aí das unidades de cada quantidade. E aí o que eu percebo? Eu percebo que sempre aqui, ó, na posição 5 termina por 1, na posição 10, porque aqui estou observando 1, 2, 3, 4, 5, e aí a partir daqui começa a repetir. 5, 9, 13, 7, 1. Depois aqui de novo eu tenho final 1 na posição 15, e o final 1 na posição 20. Ou seja, a cada grupo de 5 finaliza por 1. Ou ainda, dá para acrescentar que na posição ou nas posições múltiplas de 5, posição 5, posição 10, posição 15, posição 20, nas posições múltiplas de 5, o que se observa? O final do número da quantidade, né, o final, o algarismo das unidades, é igual a 1. Então, significa que na posição 200, olha só, na posição 200, a duocentésima etapa, o 200 também é múltiplo de 5. Múltiplo de 5, 200. Portanto, o final tem que obedecer essa regra, né? Final igual a 1. E aí as alternativas me beneficiam, porque a única alternativa que tem final 1 é a letra C. Então eu consigo fazer esse raciocínio. Se eu não tivesse esse final, ou se eu tivesse
mais alternativas com final 1, aí eu poderia usar essa situação aqui, ó, de grupos de 5 cada vez para encontrar qual é o valor mais adequado. Aí eu poderia aritmetizar isso para encontrar a posição correta se eu tivesse mais de um final com algarismo 1. Então, isso é uma segunda resolução. E aí eu vou para uma terceira resolução de padrão. Voltei à questão. O que eu pensei nessa terceira resolução? Bom, olha só, aqui, ó, nessa linha horizontal central eu tenho 3 elementos. E mais 2 que não foram colocados nessa linha central. 3 mais 2 dá 5. Nessa segunda figura, nessa segunda etapa, eu tenho aqui, ó, 3, 5, mais 4 que não foram utilizados na linha horizontal. Nessa linha que eu estou chamando aqui de linha principal. 5 mais 4 que dá o 9. Nessa outra figura eu tenho aqui, ó, nessa linha horizontal, nessa linha central, posso chamar de principal, eu tenho 7. E mais, observa, ó, 3 aqui, 7 mais 6. Bom, então já observa um padrão. É sempre um número somado com o seu imediatamente inferior. 3 mais 2, 5 mais 4, 7 mais 6. O próximo seria quanto? Bom, vamos pensar aqui, ó. O primeiro, ímpar 3, ímpar 5, ímpar 7. Eu estou aumentando 2 em 2 porque eu acrescento um de cada lado nessa linha horizontal. Então, a próxima etapa seria 9 mais 8. 9 porque eu coloco um na frente e um atrás, 8 porque é um a menos sempre. E aí fecha, conforme nós vimos nas outras lâminas, 17, 9 mais 8. Então está aí um novo padrão construído. Então o que eu posso fazer aí? Bom, eu posso criar aqui uma progressão aritmética, uma PA, só com esses termos centrais. Só com essa linha principal. 3, 5, 7, 9, o próximo é 11, 13, 15 e assim por diante. E aí eu busco aqui quem é o duocentésimo termo, ou duocentésima etapa. Então aqui eu vou de novo usar a expressão do termo geral, A200, já vou direto aqui, ó, A200 é o A1 mais 199R. Substituindo, eu tenho que o A200, que é o que eu estou querendo, é igual a 1, 3 mais 199, vezes a razão, só que a razão agora é 2, né? Aqui está variando de 2 em 2. São os ímpares aí. E aí o A200 é igual a 3 mais... Se fosse 200 aqui, daria 400. Como é 199, eu tiro 2, dá 398. E aí o A200 é igual a 401. Só que isso aqui, ó, é a soma, ou é a quantidade na horizontal, naquela linha principal que eu estava fazendo nas figuras. Então, na horizontal tem 401. O que nós vimos? Que, além das fichinhas, além dos discos, nesta linha horizontal, eu tenho o quê? Uma quantidade 1 a menos, né, uma unidade a menos, para formar a parte vertical. Então, eu tenho que somar aqui, ó, 1 a menos, mais 400. E aí, 401 mais 400, olha só, mais uma vez, 801, mais uma vez, a letra C. Ok? Então, eu coloquei 3 resoluções para essa questão, isso ajuda a te permitir mais processos resolutivos, te permite acostumar-se com se um processo que tu pensa para resolver não está funcionando, lembra que podem existir outros, e aí no momento que tu te acostuma com esses outros, vai sempre abrindo as portas para resoluções alternativas nas tuas questões. Ok? Então era isso, um forte abraço, obrigado pela visita, espero que essas resoluções te ajudem nos teus estudos e até a próxima.